Oi, gente, tudo bem com vocês? Saudades de todos e todas. Bom, essa semana eu tô gravando esse vídeo aqui, que é pra gente começar a conversar sobre o assunto que a gente vai tratar no segundo bimestre. Então, a aula de hoje vai ser sobre, na verdade, vai ser uma introdução. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês, uma introdução do tema que a gente vai discutir no segundo bimestre, né? Que não vou entrar de modo tão aprofundado, mas a gente já vai começar a ver uns elementos aí que acho que vai acabar facilitando para quando a gente ir de modo mais aprofundado a partir da semana que vem. Bom, o que a gente vai fazer agora em biologia, né? Que área que a gente vai entrar? A gente vai entrar a gente estudou, né, já o módulo 1, 2 e 3 nesse ano, nesse começo de ano, no primeiro bimestre, e agora a gente vai para o módulo 4. O módulo 4, que vocês já têm acesso, vocês têm ele já, né, a apostila, é sobre a humanidade e ambiente. Esse é o título da unidade, né, de modo bem, é um título bastante geral, né, um título que pode estar relacionado com bastante coisa, né, mas já sabendo que está dentro da área da biologia, né, a gente sabe aí que o meio ambiente vai ser importante nos aspectos biológicos, assim como a humanidade. O que essa unidade vai fazer? Essa unidade vai falar sobre os impactos causados pela humanidade no ambiente e tais impactos, como é que afetam a própria humanidade, né? Porque a gente, enquanto ser vivo, como todos os seres vivos que habitam o planeta, nós dependemos do ambiente, né? Nós vivemos nele, nós extraímos recursos naturais deles, assim como qualquer outro ser vivo, assim como uma minhoca que extrai recurso natural para a própria sobrevivência. Nós também fazemos isso, nós precisamos do ambiente para sobreviver. Sem ele, a gente não sobrevive, a gente não estaria aqui. Então, de que modo as ações antrópicas... Vamos lá, o que são ações antrópicas? Talvez vocês já tenham visto alguma coisa em geografia, não sei. Ações antrópicas são ações causadas pelos seres humanos. Ação antrópica foi algo que aconteceu e esse acontecimento foi devido à ação humana. Foi o ser humano que fez essa ação no ambiente. Então, a gente tem várias ações antrópicas causadas pelo ser humano que impactam negativamente a natureza, né? Então, a gente tem toda uma discussão aí no meio ambientalista se a forma como a gente extrai os nossos recursos, se ela é a melhor forma ou se ela está degradando o ambiente e sendo negativo para a sobrevivência não só das espécies como a nossa mesmo. Esses danos que o ser humano causa, eles são reversíveis ou irreversíveis? Ou seja, eles têm como se recuperar, né? Desmata por algum motivo. Então, desmata uma floresta para criar pasto para produzir gado. O dano causado ali naquele ambiente, ele é irreversível, ou seja, não tem como consertar, ou ele é reversível? Bom, a gente tem toda uma discussão aí entre o lado econômico, principalmente, né, interesses econômicos, e o lado ambientalista, né, os estudiosos da área ambiental, entre eles biólogos, ecólogos, geógrafos, enfim, que vai, né, primeiro, muitos estudiosos hoje já acreditam que não, né, de acordo com as pesquisas, né, não é mais, muitas das nossas ações não são mais reversíveis, mas sim irreversíveis. E se a gente não tomar cuidado, não frear, né, a forma como a gente vive, vai chegar um momento que a nossa espécie também vai sofrer graves consequências, né? Algumas a gente já está sofrendo, né? Mas depois a gente entra nisso. Porém, o lado mais, né, que pensa mais nos interesses econômicos, julga que, na verdade, a hora que a gente começar a sentir esses impactos, a humanidade vai saber solucionar esses problemas, né? Enfim, quem vai ter razão, né? Na verdade, a gente tem que pensar de modo, não é uma discussão que dá para se fazer sem conhecimento teórico. Ou seja, não dá para eu falar, eu acho que sim, eu acho que não. Eu acho que não, tá tudo bem, depois cresce de novo, né? A gente precisa falar com embasamento teórico, técnico, né? A partir do que a ciência estudou, analisou, e a gente vai conversar sobre tudo isso neste módulo. O
que a gente vai conversar então? Principalmente a questão de riscos. Quais são os riscos reais, né? De certas catástrofes aí que são provocadas por alterações ambientais causadas pelo ser humano e que tipo de risco isso pode gerar, que tipo de impacto, né, negativo pode acontecer. Bom, o que eu vou falar aqui acho que não é novidade. A gente tem aí, né, nos últimos 2 séculos, tanto o desenvolvimento industrial e tecnológico, né, quanto o crescimento da população humana. Então, houve revolução industrial, vocês já estudaram, né, ou estão estudando em história, não sei. Tanto o desenvolvimento da indústria, né, e da tecnologia também, quanto o crescimento das populações humanas, né, que a população humana cresceu em números muito significativo, causa impacto no ambiente. Causa impacto porque tanto a indústria quanto a tecnologia vai retirar recursos da natureza para se sustentar, para existir, né? Porque sem natureza não existiria. E a população humana, quanto mais população humana estiver no mundo, mais recursos ela vai extrair, assim como qualquer outra espécie. A gente tem algumas ameaças que a gente pode dizer aí de modo geral, que podem ameaçar os ecossistemas, que podem ameaçar os ambientes. Quais são eles? Poluição, aumento da temperatura global, né, que a gente vai ver como é que acontece isso, por que acontece, destruição da camada de ozônio, esgotamento de fontes de energia, né, porque tem fontes, então tem recursos que são renováveis, que se renovam rapidamente, e tem recursos que não são renováveis, que demorariam milhões de anos para se renovar, então não é viável, né? Se acabar todo o estoque, daqui milhões de anos vai ter novos estoques, nós não estaremos aqui. A extinção de espécies, enfim, tudo isso são o quê? Algumas das ameaças aí que podem estar acontecendo, e que muitas delas já acontecem, né? E devido a essa ação aí humana, principalmente, essa ação antrópica. Toda espécie, como eu acho que eu já citei isso aqui nesse vídeo, toda espécie que vive no mundo, ela explora os recursos naturais, né? Porque ela precisa sobreviver, então ela que seja para se alimentar. Quando a gente se alimenta, lembra que a gente a gente é consumidor, a gente não é produtor, não produzimos nosso próprio alimento, então quando a gente busca alimentos, a gente já está explorando o recurso natural, né? Isso não vale só para a espécie humana. Além disso, sem essas, né, energia, né, que a gente vai buscar na forma de alimento, né, tem matérias-primas que existem na natureza que a gente não viveria sem. E também o ser humano busca aí combater espécies que causam doenças, né? Como bactérias, fungos, vermes, insetos, né? Enfim, muitos agentes patógenos que a gente chama, né? Algo patogênico é algo que causa doença, né? Porque existem bactérias que não são patogênicas, que não causam doenças. Muitas delas, inclusive, a maioria. E tem a disputa de alimento, né? No meio ambiente, como parasitas, pragas, né? Enfim, que vão atingir as lavouras, onde há plantações e etc. Qual que é o desafio do século XXI? Essa discussão não é nova, né? A discussão de o quanto impacto o ser humano está causando na natureza não é nova, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Em termos históricos, talvez eu possa dizer assim que não é tão antiga mesmo, porque começou no século passado, né? No século XX. Ao longo do século XX houve toda essa discussão, essas preocupações. Isso em termos históricos é pouco tempo, né? Ontem, né? Mas ao longo de todo o século se teve toda essa discussão. A gente vai conversar nas próximas aulas um pouco sobre essas discussões. Tá, isso no século XX. Mas e no século XXI? Qual que é o desafio? Por que a gente está falando disso? Qual foi o resultado dessas discussões, né? E qual ainda vai ser os próximos resultados? Porque a discussão não acabou. O nosso desafio, né, a gente entende aqui que o nosso desafio para o século XXI, que é o século que nós estamos agora, né, estamos no ano de 2020, né, então passou 20 anos desse século, qual que tá passando, né, não terminou de passar ainda. Qual que é o desafio? É considerar os limites, né? Quais são os limites da capacidade de suporte? A gente já conversou um pouco sobre capacidade de suporte do ambiente, né? Uma espécie, ela tem uma potencialidade de crescimento, enfim, pode ser até infinita, né? Dependendo do tipo de reprodução dela. Mas sempre, qualquer população vai ter uma capacidade de suporte do ambiente agindo sobre ela,
que tem a ver com quantidade de recursos que tem ali, que tem a ver com competição com outras espécies, enfim. O que a gente precisa então? Qual é o nosso desafio? Entender, considerar esses limites de capacidade de suporte do próprio ambiente, né? E ter consciência, né, dessa nossa relação com a natureza, principalmente no que diz respeito aos recursos naturais que a gente utiliza e o destino que a gente dá aos resíduos, porque a gente retira matéria-prima da natureza e faz coisas com elas. E aí a gente tem um resíduo. O que é o resíduo? É esse lixo, essa sobra. O que a gente faz com ele? Né? Geralmente vão para os aterros, mas o que mais a gente pode fazer? Existem materiais que são apropriados para determinado descarte e outros para outro? Né? A gente pode pensar nisso. O que a gente precisa aí, enquanto ainda dentro desse desafio? A gente precisa pensar em formas equilibradas de sobrevivência. Extrair da natureza pensando no amanhã, né? É uma das coisas. Extrair da natureza, não extrair como se não houvesse amanhã, né? Como a gente diz. Mas extrair pensando no amanhã, extrair pensando no quanto a gente pode extrair, porque tem um limite de capacidade de suporte do ambiente. Então a gente precisa pensar no equilíbrio. Para quê? Para a gente tentar amenizar os impactos que a gente mesmo possa causar nesse ambiente. E apesar de a gente falar o tempo todo, né, muito assim, o dano que o ser humano faz na natureza, né, sempre dá a sensação que o ser humano está fora da natureza. O ser humano está aqui, a natureza está aqui, o ser humano vai lá, age em cima da natureza, né, e danifica ela e o ser humano está aqui. Não, o ser humano está aqui junto com a natureza, né? É uma coisa só, a gente faz parte da natureza assim como qualquer outro ser vivo, né? A gente também é ser vivo. Então, eu acho a gente precisa pensar um pouco nisso, porque a gente acaba se distanciando, né? Meio ambiente é natureza. Aquelas coisas que tem verde, né? E bicho. A gente não tem nada a ver, porque eu vivo na cidade. Não, né? O meio ambiente pode ser uma cidade. A urbanização também é um meio ambiente, né? Só existe cidade porque da natureza foram extraídos recursos para construir cidades. Né? Não existe nada fora da natureza, não existe. E dos ecossistemas, enfim, do ambiente, do meio ambiente. Então a gente não dá para se ver apesar de a gente acabar fazendo na nossa fala, né? E na nossa cultura que a gente tem aí, parecer colocar como se fossem coisas distintas o ser humano e a natureza, mas não tem como, né? E é mais ainda por isso que a gente precisa pensar na nossa ação em cima da nossa própria casa, no nosso próprio ambiente. Bom, nessa unidade a gente vai ver principalmente o conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Esse termo está muito em alta, né? Porque não é um termo antigo, é um termo novo, né? Na verdade, de 1987 aí, né? Antes disso já tinha discussão, mas ele foi aí em uma comissão de estudos ambientais, ele foi, né, enfatizado esse conceito. E colocado aí em prática desde então, e hoje ainda a gente utiliza, estuda e fala sobre isso. O que é? Né? Toda essa constatação dos danos ambientais, né, do crescimento populacional, desenvolvimento industrial, tem feito com que a gente precise repensar o nosso modo de vida. Né? E o que a gente tem, né? Desenvolvimento sustentável, né? Foi um termo, um conceito criado lá que começou a amadurecer na década de 70, na década de 70, com discussões anteriores a isso, e que em 87 houve uma comissão em que postulou, né, esse conceito, uma comissão de estudos ambientais, né? O que é, segundo essa comissão, o que é o desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é um modelo que pretende o quê? É um modelo que pretende a integração, né, a integração da economia, da sociedade e do ambiente, juntos, dessas três esferas. Não o ambiente, a economia e a economia agindo sobre o ambiente, mas uma integração, né, entre as três esferas, economia, ambiente e sociedade. Até porque uma coisa está intrínseca na outra, né? Uma coisa depende da outra para a existência, né? Então, basicamente, isso é o primeiro ponto do que é um desenvolvimento sustentável, né? Isso quer dizer o quê? Que o crescimento econômico, ele tem que levar um crescimento econômico, então a tecnologia, né, as indústrias têm que levar em consideração o desenvolvimento social, né, da sociedade,
do porquê, o que socialmente isso é útil ou não útil, e para garantir e não pensar, então, o crescimento econômico tem que pensar no desenvolvimento social e garantir que haja preservação do ambiente para gerações atuais e futuras. Então é isso que eu quis dizer quando eu disse pensar no amanhã. Então quando a gente está pensando no amanhã aqui, né, extrair pensando no amanhã é isso. Então é você considerar o crescimento econômico, ele é importante, mas esse crescimento econômico relacionado ao desenvolvimento da sociedade, precisa ter um desenvolvimento social, não só de economia, e garantindo a preservação desse ambiente. Então, para crescimento econômico, eu preciso extrair recurso natural, só que eu preciso extrair esse recurso natural de um modo sustentável, de um modo que vá fazer com que haja recursos naturais para as gerações atuais e futuras, para o amanhã. Principalmente é isso que a gente pensa no desenvolvimento sustentável. Algo que vai extrair, mas vai extrair pensando no futuro para outras gerações poderem também ter esses recursos naturais à disposição. Cada geração, então, vai ter o compromisso, é um compromisso que a gente assume enquanto geração, um compromisso de deixar para as futuras gerações um ambiente onde seja equivalente ao que existe hoje ou até melhor, se a gente conseguir recuperar impactos de gerações anteriores que não estavam preocupados com isso, porque ainda não tinham sentido na pele efeitos colaterais por conta disso, e hoje a gente já sente. Bom, quando a gente explora recursos naturais, de floresta, de outros ambientes naturais, etc., eu preciso garantir, então, por exemplo, esse é um exemplo que eu estou dando, o replantio das espécies. Então, eu fiz lá a extração de florestas por algum motivo, e aí eu preciso garantir o replantio, preciso replantar aquelas espécies que estavam ali. Vai dar na mesma? Não, não vai dar na mesma. Quando você planta de novo, tem toda uma questão aí que pode impactar, não significa que porque replantou vai ser a mesma coisa, até porque depende do tipo de espécie, é importante que seja o mesmo tipo de espécie. É muito problemático quando você acaba com uma floresta e depois replanta uma espécie só, não vai adiantar nada, né? Ou só replanta espécies que são viáveis economicamente, são mais baratas, mais simples de fazer, crescem mais rápido, não vai adiantar nada, você não vai estar preservando aquele ambiente morreu, você está criando um novo que é só para tampar um buraco. Mas eu preciso replantar aquelas espécies que eu retirei, isso é um exemplo, né, para permitir a perpetuação dessas espécies. Outra coisa é investir em estudos de fontes, né, de energia que sejam renováveis, já citei um pouquinho isso aqui agora. Ou seja, biocombustíveis, de energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica, enfim, combatendo os recursos, né, de energia que não são renováveis, por exemplo, aqueles que são originados do petróleo, né, o petróleo e o carvão mineral. Esses são originados de quem? Petróleo e carvão mineral. São fontes, a gente extrai a partir dos fósseis. O que são fósseis? São vestígios de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. Se isso é fóssil, né? Quanto tempo demora para surgir de novo petróleo? Milhões de anos. Então, ele é considerado um recurso não renovável, porque ele não se renova rapidamente, muito pelo contrário. Enfim, isso são medidas aí que a gente tem que pensar em níveis mais globais, coletivos. Existem medidas também que podem ser consideradas individuais, né? Que é, por exemplo, o desperdício de água na minha própria casa. Isso é uma medida individual. Ela, por si só, ela não é suficiente, né? Se todo mundo fechar a torneira enquanto escova os dentes ou tomar banho em um tempo razoável ou não desperdiçar água, reciclar, enfim, de modo individual, mas as indústrias não fizerem nada, os governantes não fizerem nada, não adianta nada, né? Porque a maior parte do consumo de água, por exemplo, não está nas residências das pessoas, está nas indústrias, né? Então a indústria tem que repensar nisso. A gente também, individualmente? Sim, a gente também, com certeza. Só que o que eu quero dizer é que uma coisa não acontece se a outra também não acontecer, né? Uma coisa depende da outra, precisa da outra, porque senão ela não é suficiente. Bom, tudo isso para a gente pensar aí, né, garantir a disponibilidade de recurso natural para as próximas gerações. Então, a ideia central da sustentabilidade é bem simples.
né? Você pensar em como você vai extrair sem deixar a geração futura desamparada e pensando que vai ter um mundo, um planeta igual ou melhor para que ela sobreviva, porque a gente reduziu os impactos que a gente causou. É isso que é importante, redução de impactos. Então você vai agir sobre o ambiente, vai, porque você vive nele, mas você vai agir de uma forma que seja sustentável, de uma forma que vá diminuir os impactos. E como eu já comentei aqui um pouco, vários setores precisam estar envolvidos. É o governo, é a iniciativa privada, né? As iniciativas privadas, as indústrias, enfim, privadas, as instituições de ensino e pesquisa, né? As universidades, enfim. A mídia também tem um papel importantíssimo nisso, né? A mídia tem um papel importante na própria informação, na propagação da informação, e ela pode ter um papel importante, ela tem um papel importante de propagação de conhecimento científico, de informação, né? Então, TV, internet, imprensa, de modo geral. Os educadores, professores, de modo geral, que trabalham com educação também tem um papel nisso. Os estudantes e a população toda, né? Como eu falei, não, você precisa fechar a sua torneira enquanto você está escovando os dentes. Mas você só vai fazer isso se você tiver conhecimento do porquê fazer isso. Porque só de alguém falar, muito dificilmente a gente vai criar o hábito se a gente já não tem, né? Porque tem toda uma coisa que tem gente que acaba sendo criado com essa cultura e acaba não conseguindo fazer o contrário, mesmo sem conseguir explicar direito por que tá fazendo, né? Mas, de modo geral, quem tem essa cultura também já é uma pessoa que acaba sendo mais interessada em estudar e saber o porquê dessas coisas. Enfim, bom, eu tô concluindo aqui, mas só antes de concluir, porque eu queria mesmo só fazer mais uma introdução, eu sei que eu já falei 20 minutos, né, de aula, mas isso foi só uma introdução do que a gente vai discutir. Eu queria só entrar com vocês no termo poluição. Eu comentei já, uns minutos atrás aí, que poluição é uma das ameaças que um desenvolvimento não sustentável, né, ou que a nossa ação no mundo faça, né, com o planeta. O que é a poluição? O termo poluição refere-se à presença concentrada no ambiente de substâncias ou agentes físicos que causam algum tipo de problema, que são aqueles agentes físicos, aquela substância naquele ambiente, ela age de modo negativo naquele ambiente. Isso é poluição. Essas substâncias ou agentes físicos, que podem ser sólidos, por exemplo, por isso agentes físicos, eles são denominados de poluentes. São aqueles que causam a poluição em um local. A gente tem, as atividades humanas geram diversos poluentes, como o próprio lixo, a fumaça, os resíduos industriais, né? Porque a indústria produz e ao produzir ela gera um resíduo. Para onde vai esse resíduo? Os gases que são emitidos de um veículo motorizado, né? Isso tudo são poluentes. A poluição ela afeta diretamente a saúde das pessoas, né? Inclusive na nossa água, na nossa respiração, né? A poluição ela interfere na nossa saúde diretamente, não tem o que se discutir sobre isso, né? Aliás, a gente vai discutir muito sobre isso para entender, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que ela afeta diretamente, então rapidamente. O ambiente ficou poluído, ela vai alterar a saúde daquele ambiente por consequência dos seres vivos que vivem naquele ambiente. Nós somos seres vivos. E ela vai modificar o equilíbrio dos ecossistemas, né? A gente já viu o que são ecossistemas. A poluição ela modifica esse equilíbrio e isso pode ser perigoso tanto a curto quanto a longo prazo. Quando a gente polui o ambiente, a gente coloca em risco, então, a nossa própria saúde e a nossa própria sobrevivência, né? O que a gente precisa, né? A gente precisa controlar essa poluição. Viver no mundo causa poluição, né? Mas como é que a gente polui? De que modo? O modo que a gente tem feito é o mais inteligente? Tem outras formas? Já estão sendo pensadas outras formas? Tem empresas, tem iniciativa privada, tem governantes, tem pessoas preocupadas com isso? Tem, né? Por quê? Como eu já citei, a gente precisa de educação para isso, a gente precisa ser educado para isso, ou seja, a gente precisa ter conhecimento sobre o assunto para agir de forma sustentável, né? Uma sociedade civil, né? Ou seja, nós, eu, você, pai, mãe, tio, as pessoas comuns, né? A sociedade civil,
Se ela é bem informada e organizada, isso por si só já impacta diretamente no meio ambiente, né? Já impacta diretamente na nossa ação cotidiana, isso é super importante também. Assim, até para a gente cobrar governantes e representantes políticos que legislam, né? Que fazem as leis e que fazem as leis ambientais, né? Que existem muitas delas. Bom, dentro de poluição, tem poluições de vários tipos. Tem poluição atmosférica, tem poluição das águas. Hoje eu vou parar por aqui, né? Porque eu já falei muito, mas foi tudo um apanhado geral, né? Que vocês precisam ver, precisam assistir, pra gente começar a conversar na semana que vem. A partir da semana que vem, né? Que eu entro de modo mais aprofundado no conteúdo, eu vou falar sobre o que é poluição atmosférica, poluição de mares, que tipo, aí a gente vai começar a entrar, e a área de química vai ajudar bastante a gente, né? Aqui, que tipo de poluentes existem, né? Na poluição atmosférica, na poluição de rios e mares. A gente vai ver quimicamente isso também, né? Biologia associada com a química. Bom, é isso por enquanto, gente. Já enrolei demais aqui nesse final, mas beijos, fiquem bem, até logo.